Boa noite. Olá, boa noite. No voo de volta a Roma, Papa Leão XIV comenta bênçãos a casais irregulares e uniões homoafetivas e reforça a posição da Santa Sé. Na semana em que se completa um ano da morte do Papa Francisco, você vai conhecer a história de amizade entre o pontífice e um escritor italiano. Bispos concluem assembleia em Aparecida com síntese das diretrizes que vão orientar a igreja no Brasil. Encontro revela a riqueza de ordens e congregações religiosas que formam a igreja no país. Estado de Sergipe em alerta para chuvas intensas. O acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros por dia e ventos de até 70 quilômetros por hora. Canção Nova realiza Assembleia Geral com foco em escuta, unidade e eleições internas, seguindo orientações da Santa Sé. O Canção Nova Notícias começou a serviço da vida e da esperança. Na viagem de volta a Roma, o Papa Leão XIV comentou a bênção a casais em situação irregular e a uniões de pessoas do mesmo sexo, tema que segue em debate na igreja. A fala ocorre após autorização do arcebispo de Munique para ritos com imposição de mãos, enquanto a Santa Sé reafirma que não concorda com a bênção formal a essas realidades e que elas não se equiparam ao matrimônio. Durante a coletiva de imprensa no voo de volta a Roma, o Papa Leão XIV foi questionado sobre a decisão de bispos na Alemanha que autorizaram a bênção de casais do mesmo sexo. Na resposta, o pontífice destacou que a unidade da igreja não se concentra apenas em questões morais ligadas à sexualidade. Segundo ele, existem temas mais amplos e urgentes, como justiça, igualdade e liberdade religiosa. The Holy See has already spoken to the German bishops. A Santa Sé, disse o Papa, já conversou com os bispos alemães e deixou claro que não concorda com a bênção formal de casais em situações irregulares ou de homossexuais, reafirmando que já havia sido estipulado pelo Papa Francisco. O pontífice afirmou que quando um padre dá uma bênção no final da missa ou quando o Papa dá uma bênção no final de uma grande celebração, são bênçãos para todas as pessoas. É a conhecida expressão de Francisco, todos, todos, todos. Tutti, tutti, tutti. Por fim, o pontífice alertou que o tema pode gerar mais divisões do que unidade e reforçou que o caminho da igreja deve estar centrado em Cristo e no convite à conversão. Uma fala que reafirma a doutrina da igreja, ao mesmo tempo em que destaca o chamado à acolhida e à unidade entre os fiéis. Falamos agora da amizade entre um pontífice e um escritor. Nesta semana que marca um ano de falecimento do Papa Francisco, nossa equipe na Itália destaca a relação que começou de um jeito inesperado e sobreviveu ao tempo. Uma simples carta deu início a uma amizade inesperada entre o escritor Luca Drusian e o Papa Francisco. Incentivado por um conhecido, ele escreveu ao pontífice sem imaginar que receberia uma resposta. Eu não imaginava que uma pessoa simples pudesse falar com o Papa. Pensei que talvez recebesse apenas uma carta ou um rosário abençoado pelo Vaticano. 2 meses depois, Luca recebeu uma ligação de um número desconhecido. Mesmo assim, atendeu. Não me disse quem é. Me disse, ciao, parlo com Luca. Não me disse quem era, mas sim, olá, falo com Luca? E começou a citar trechos da carta que eu tinha escrito. Foi quando eu percebi que era o Papa. Então eu disse, Santo Padre? Ele confirmou e me consolou e me ajudou a reler aquela história. Na carta, Luca falava das dificuldades vividas na juventude e de incompreensões dentro da igreja, mas sem julgar ninguém. Esse testemunho chamou a atenção de Francisco, que decidiu telefonar e depois convidar o escritor para um encontro pessoal na Casa Santa Marta.
Sì, ma come faccio? Eu perguntei como poderia encontrá-lo. Nos vimos, então, na Casa Santa Marta. O encontro durou mais de 1 hora e o Papa ouviu toda a minha história, fez poucas perguntas e falou que acreditava em tudo que eu lhe disse. A partir desse encontro, nasceu uma amizade que se transformou em missão: promover a escuta nas ruas. E una cosa che mi ha sempre tanto colpito di Papa Francesco. O que sempre me impressionou no Papa Francisco é que quando ele ouvia alguém, primeiro ele acreditava. Dessa experiência nasceram os Laboratórios da Escuta, projetos inspirados por ele, onde eu visito escolas, centros comunitários, para compartilhar experiências de escuta com jovens, adultos e idosos. Luca decidiu registrar os ensinamentos do Papa em um vídeo. Na mensagem aos jovens das oficinas de escuta, Francisco destacou que uma das atitudes mais importantes da vida é saber escutar, deixar o outro falar até o fim, compreender bem e só depois responder. Quel video ha girato 32 paesi. Aquele vídeo foi transmitido em 32 países e acabou sendo divulgado no dia do sepultamento do Papa e do início do Jubileu dos Adolescentes. Para mim, foi como um último testamento, um convite aos jovens para escutar, especialmente os avós, e reconhecer Cristo nesse gesto. E não dimenticate dei nonni. I nonni ci insegnano tanto. Prego per voi, pregate per me. Saudoso Papa Francisco, né? Olha, quase 100 membros da comunidade Canção Nova estão reunidos em Lavrinhas, no interior de São Paulo, para a 16ª Assembleia Geral da Comunidade. Neste ano, o encontro é eletivo, seguindo orientações da Santa Sé. Tempo de escuta, discernimento, unidade, a busca pela compreensão dos desígnios de Deus para um novo tempo e uma nova história. É com esta missão que membros da Canção Nova se reúnem nos próximos dias para a 16ª Assembleia Geral. A Assembleia é um momento celebrativo, é celebração de um ato de igreja, não é, que a Canção Nova realiza, celebração da nossa fraternidade. E daí, é claro, a escuta do Espírito. Logo pela manhã foi celebrada a Santa Missa, presidida pelo bispo de Lorena no Colégio São Manuel, hoje casa do pré-discipulado da Canção Nova, e que no passado também acolheu o padre Jonas Abib. E esta Assembleia deve ser fruto da ação de Deus, porque a igreja não é nossa. A igreja é de Deus. Até 3 de maio, a comunidade Canção Nova vai eleger seu presidente e conselheiros gerais. Em 2023, Padre Wagner Ferreira foi eleito o primeiro sucessor de Padre Jonas Abib. Este processo atende às determinações da Santa Sé, uma vez que a comunidade, em 2008, obteve o reconhecimento pontifício e a aprovação de seu estatuto. Se percebe que o carisma Canção Nova não é um dom do Espírito Santo somente para uma diocese ou para uma conferência episcopal, mas para a Igreja Universal. Serão 10 dias de ação e oração. A programação inclui retiro espiritual, missas e momentos de adoração. Entre os que conduzem este momento estão Dom Jean Batista de Quatro, Núncio Apostólico do Brasil, Dom Alberto Taveira, arcebispo emérito de Belém, e Dom Devair Araújo, bispo de Piracicaba. Os frutos que eu espero são frutos de perseverança, de avanço na evangelização, de crescimento da nossa comunidade tão amada Canção Nova e também que o legado do Padre Jonas se espalhe pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Sonhada por Deus, fundada pelo Padre Jonas e continuada por cada membro, que com seu sim generoso e a exemplo de São João Batista, o mais novo copadroeiro da comunidade, adere a este carisma de amor e adoração. O último dia da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil foi marcado pela alegria e harmonia do episcopado. Antes do encerramento das atividades, a presidência da CNBB apresentou um resumo das diretrizes aprovadas que vão guiar a evangelização no país nos próximos 6 anos. Aparecida se despede de mais uma reunião do episcopado. A edição 62 chega ao fim em clima de alegria, que vence qualquer cansaço. A coisa mais bonita
essa alegria estampada no rosto dos bispos, de vocês também que fazem a cobertura. Para iniciar o dia, nada melhor do que a Santa Missa em agradecimento pelos dias de trabalho. Após a celebração da Eucaristia, os bispos retornaram ao centro de eventos Padre Vítor Coelho de Almeida. Nos corredores, a alegria pelo encontro que termina com respostas sólidas aos desafios da evangelização no Brasil. No início da semana, Dom Altieri compartilhou conosco uma preocupação pessoal. A dificuldade é a aceleração com que o mundo moderno caminha e as propostas variadas e criativas que a igreja às vezes tem dificuldade de assumir e acompanhar. Hoje ele pôde falar sobre a solução, gratidão ao Espírito Santo que guiou a ele e seus companheiros em todas as decisões. E os padres vão certamente com o povo, as comissões locais, porque são realidades muito diferentes também. Mas, afinal, do que se tratam as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja para os próximos 6 anos? O texto está dividido em 6 capítulos. O primeiro, a Igreja é compreendida como tenda do encontro. A tenda acolhe todos. Segundo capítulo, a escuta dos sinais. Terceiro capítulo, o discernimento em vista de uma igreja sinodal. Quarto capítulo trata do povo de Deus em missão. O quinto traz os caminhos da missão. O sexto capítulo expressa os nossos compromissos sinodais. Na volta para casa, a missão de colocar em prática o que foi decidido nos últimos dias. Com isso, estamos encerrando a 62ª Assembleia e já começamos a preparar a próxima. Olha, os principais momentos do Encontro Nacional do Episcopado Brasileiro em Aparecida serão assuntos do repórter Canção Nova. Um olhar sobre os caminhos da igreja no país. Confira aí. Olá, neste domingo mostramos a cobertura completa da Assembleia dos Bispos do Brasil em Aparecida. Foram dias intensos de formação, reflexão e debates para definir as diretrizes que guiam a igreja de norte a sul, leste a oeste, inspirados pelo Espírito Santo para nutrir o povo de Deus. Não perca domingo às 8 da noite, te espero! A comunidade católica Shalom celebra 25 anos de missão em Brasília com um evento especial que integra música, evangelização e experiência de fé. Nós vamos então à capital federal com a repórter Aline Campelo, que traz os detalhes para nós. Ô Aline, boa noite para você. Uma excelente noite de sexta-feira para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham ao vivo. E para marcar esse jubileu, a missão realiza o Kyrios Festival, que é amanhã aqui no Parque da Cidade de Brasília, com entrada gratuita e programação aberta ao público. E para falar sobre essa celebração e a caminhada da comunidade Shalom na capital federal, nós conversamos agora com Joana Alice Freitas, que é responsável local de missão. Alice, muito obrigada pela presença. São 25 anos de missão que, na verdade, marcam uma história, né, de evangelização aqui em Brasília. O que esse jubileu representa para a comunidade Shalom? Fecundados no coração do Kyrios. Como comunidade católica Shalom, celebrar um jubileu é celebrar um tempo de graça, um kairos, e renovar aquilo que nós somos por essência, missionários. Então, como comunidade Shalom, nós celebramos com júbilo um tempo de um novo envio missionário, o nosso grande desejo de evangelizar aqui na capital do nosso país, profundamente unidos à nossa amada Arquidiocese de Brasília. E o Kyrios Festival nasce nesse contexto de celebração. Qual que é a expectativa para o encontro amanhã, aqui no estacionamento 11 do Parque da Cidade? E deixe o convite aí para o público. Estamos muito felizes como comunidade Shalom de celebrar este Kyrios Festival. Nós podemos dizer assim que a comunidade Shalom deseja presentear a capital do nosso país, Brasília, evangelizando. Este festival que será um grande momento amanhã, às 14 horas, aqui no Parque da Cidade, no Parque Sara Kubitschek. Teremos uma programação a partir das 15 horas, o terço da Divina Misericórdia, com o Instituto Hessen, de shows, a celebração eucarística presidida por nosso cardeal
arcebispo Dom Paulo César, atrações especialíssimas como o missionário Shalom, Laura Viana, que vai cantar um sertanejo universitário, oração e aconselhamento, confissão, será uma grande graça. Muito obrigada pelas informações, Joana Alice. É isso. Nessa oportunidade, a gente ainda parabeniza a comunidade Shalom por esse jubileu. E recorda com muito carinho também que o padre Jonas Abib e Moisés Azevedo, né, foram realmente um testemunho de unidade, de fé e serviço na evangelização, junto com essa comunidade querida aqui em 25 anos de atuação. Eu volto com vocês no estúdio. Reinaldo. Obrigado, Aline Campelo, direto de Brasília, e parabéns à comunidade Shalom. Nesta semana, o Ministério da Saúde alertou para o risco da disseminação do sarampo no país. A preocupação das autoridades é baseada nos Jogos da Copa do Mundo, que serão realizados em regiões com índices significativos da doença. Giuliane relembra os momentos difíceis que enfrentou ao contrair sarampo em 2020. Após alguns dias me sentindo muito mal, começaram a surgir algumas manchinhas vermelhas no meu rosto. Foi quando eu procurei um médico e ele verificou que seria um quadro de sarampo. De imediato, ele já me internou. Sarampo é uma das doenças mais transmissíveis que nós conhecemos. Uma pessoa infectada é capaz de gerar 16 a 18 outros casos se encontrar pessoas não vacinadas. A transmissão se dá por via respiratória e, embora a maior parte dos casos sejam leves, uma parcela não desprezível evolui com complicações. Mais ou menos 1 para cada 1.000 casos vem a óbito. O Brasil mantém o status de país livre da circulação do vírus do sarampo. No ano passado, foram registrados 38 casos da doença, sendo que 35 deles foram importados ou relacionados à importação, e 3 tiveram origem desconhecida. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 95% desses casos não tinham histórico de vacinação. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica, alertando para o risco de disseminação do sarampo no país após a Copa do Mundo, devido ao surto ativo da doença em países sede. Em 2025, o Canadá registrou 5.062 casos, os Estados Unidos, 2.144, e o México contabilizou 6.152 infectados. A nota técnica reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção e orienta que viajantes verifiquem a caderneta antes de sair do país. A vacina está disponível de graça na rede pública. A vacina tem uma eficácia acima de 97%. De 30 a 60 anos, todos precisam ter uma dose. Menores de 30, todos precisam ter documentados e registradas 2 doses da vacina. Hoje recuperada, Giuliane conta que havia recebido apenas 1 dose da vacina. Ao buscar a segunda, foi informada de forma equivocada de que não precisava se imunizar novamente, o que acabou contribuindo para que contraísse a doença. É fundamental que todos estejamos atentos aos calendários de vacinação. Quando eu me protejo, eu protejo também o outro. Os bispos decidiram adiar a atualização do documento 85 da CNBB, que trata da evangelização da juventude no país. A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral em Aparecida. Quem falou mais a respeito do documento 85 da CNBB, que foi apreciado ao longo desta edição de número 62 da Assembleia Geral da Conferência, foi Dom Joel, bispo auxiliar de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A equipe, a comissão responsável, acolheu todas as emendas feitas e achou por bem enxugar um pouco melhor o texto, contemplar as sugestões que foram dadas, dada a importância que esta pauta tem no coração da igreja, que é a opção também pelas juventudes. Dom Joel também abordou a respeito da aprovação das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Foram trabalhadas durante 4 anos. Ao chegarem aqui e serem apresentadas, receberam outras emendas em 2 etapas e, enfim, o texto aprovado contemplou essas emendas, o texto ficou muito mais enxuto, muito mais claro, objetivo,
contemplando as realidades várias que compreende a complexidade do nosso país, norteando então o caminho evangelizador da igreja no Brasil. De Aparecida, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. Chuvas persistentes colocam Sergipe em atenção. O alerta foi renovado e a instabilidade deve se espalhar por outros estados do Nordeste. Desde o início da semana, as chuvas têm se intensificado no estado. Em Aracaju, a Defesa Civil realizou diversas intervenções em áreas de risco. Em pouco mais de 2 dias, já choveu mais de 130 milímetros na capital e cidades que fazem parte da região metropolitana. A gente já tem que se prevenir, porque é muita chuva e quando vem a chuva, as redes de esgoto tudo entupidas, aí alaga, aí a gente tem que procurar bloco para botar os móveis para cima, porque senão vai perder os móveis da casa da gente todos. Eu não saio de casa porque quando começa a chover, ninguém aguenta. Que vem aquela chuva forte, eu fico com medo de molhar os móveis, alagar a casa. Quando a chuva ela se configura e o acumulado ele se torna significativo, a gente solicita que a população fique atenta a alguns pontos de alagamento, deslizamento de terra. E quando esse acumulado ele se torna mais significativo ainda, contactamos com a população para poder fazer a evacuação dessas áreas mais críticas. E o tempo ruim por aqui deve continuar. A Defesa Civil Estadual renovou ontem o alerta de chuvas moderadas a intensas em todo o estado. O acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros por dia, com ventos de até 70 quilômetros por hora. O alerta sobre condições de tempo é emitido pela Defesa Civil. Um dos avisos é enviado por mensagem de texto para celulares. O cadastro ele é gratuito, basta a comunidade fazer o envio do SMS para o 40199 destinatário, no corpo do texto colocar o CEP, sem ponto e sem hífen. Seu broadcast é o envio de alerta através do sinal 4G, não precisa de cadastro e é aquele envio de alerta que trava a tela do celular e aparece uma mensagem de alerta. Assim como você pôde acompanhar na reportagem, tem alerta para chuva forte no Nordeste e em outras regiões do país. Uma boa noite para você. Chove forte amanhã em Fortaleza, com acumulados em torno de 40 milímetros. E o risco desses temporais permanece no Maranhão e no restante da região essa chuva também se espalha por causa da zona de convergência. Ontem, um temporal atingiu Recife, causando alagamentos na capital pernambucana. Veja nessas imagens que a Avenida 2 Rios, no bairro Ibura, ficou completamente alagada. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a capital ainda se encontra em estado de observação com nível de alerta amarelo. Uma frente fria associada a um ciclone extratropical deve se intensificar a partir do próximo domingo entre a Argentina e o Uruguai. Com isso, o sistema deve afetar áreas do Rio Grande do Sul, levando essa chuva também para essas áreas em verde escuro aqui do mapa, onde estão as regiões norte e nordeste do país. E amanhã o calor continua. Veja neste próximo mapa como estão algumas temperaturas para amanhã. Máximas de 30 graus na Bahia, também no Tocantins, 25 no Rio Grande do Sul e 31 no Mato Grosso. Agora, aqui em Cachoeira Paulista, pode deixar a roupa secando no varal, hein? Sábado e domingo, sem previsão de chuva. Amanhã faz 28 graus, no domingo, 29. Um excelente fim de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Tchau! O Dia Nacional da Libras, celebrado hoje, reconhece a língua brasileira de sinais como um meio legal de comunicação e expressão no país. Em Brasília, o trabalho de um instituto promove qualificação de intérpretes e inclusão da comunidade surda. João Pedro decidiu atuar profissionalmente como intérprete. No INOSEB, em Brasília, encontrou um espaço para estagiar. É importante a gente lembrar e trazer essa valorização para as pessoas surdas, para a comunidade surda e para todas as pessoas que participam, tanto os ouvintes quanto os surdos, pai, mãe. De acordo com a coordenadora pedagógica da entidade, a lei significou um avanço para a inclusão e garantia de direitos da comunidade surda.
Então, são 24 anos aí, é uma fase de juventude ainda, né, que a lei está vivenciando. E com isso, cada ano está se conquistando novas atribuições para a comunidade surda. Sancionada há 24 anos, a língua brasileira de sinais ainda enfrenta obstáculos para alcançar todo o país. Segundo o IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de deficiência auditiva, o que reforça a importância de políticas públicas de inclusão, acessibilidade e educação bilíngue. Temos os projetos sociais de atendimento à comunidade surda, que é o atendimento psicológico, e também o atendimento de documentos e o encaminhamento dos surdos para o mercado de trabalho. E os nossos projetos na área da educação, que é os cursos de Libras, o curso de português próprio para surdo, o curso de preparação para concurso, e também temos as oficinas de crochê terapêutica, também temos outras diversas oficinas na área do teatro, de desenho e culturais. Celebrar a Libras é reconhecer direitos, dar visibilidade e reafirmar a necessidade que a língua brasileira de sinais esteja ao alcance da comunidade surda, de interessados em exercer a função de tradutor-intérprete e dos ouvintes, construindo pontes por meio da comunicação. Representa a possibilidade dessas pessoas participarem efetivamente da sociedade. Fé, vocação e missão movimentam a Canção Nova neste fim de semana. A programação inclui o acampamento Jovens Sarados e o Encontro Nacional de Diáconos. Mas quem tem mais informações para nós ao vivo é a repórter Idalina Miranda. Boa noite, Ida. Boa noite, Reinaldo, Fernanda e a todos que nos acompanham de casa. Olha, o final de semana aqui na Canção Nova promete ser bem animado, porque nós vamos ter o Encontro Nacional do Diáconos. Começou agora há pouquinho com uma missa e o tema desse encontro é Reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. Além disso, nós vamos ter o acampamento do movimento dos Jovens Sarados. E a juventude, toda a juventude é convidada a viver uma nova experiência com Deus nesse final de semana. Quem vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto é o padre Edmilson Lopes, fundador do movimento. Ele é membro da comunidade Canção Nova. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho fazer uma reflexão acerca do tema, que é Reacende a Paixão. Boa noite. Nós estamos provocando no coração da juventude esse desejo de se apaixonar, porque a minha resposta a Deus, ela só é possível a partir de uma paixão. Paixão primeiro por Deus, consequentemente paixão pela igreja. Não tem como se apaixonar por Deus sem estar alicerçado numa realidade religiosa, no nosso caso, Igreja Católica Apostólica Romana, e paixão pelas almas. Meu pai fundador, ele sempre lutou por este slogan, né? Dai-me almas e ficai com o resto. E ele sempre ambicionou as almas, porque ele colheu isso do coração de Dom Bosco. Então nós estamos provocando no coração da juventude esse desejo de reacender essa chama, porque com a caminhada as coisas vão abaixando, né? Então a gente precisa colocar fogo no coração da juventude. Muito obrigada, padre. De nada. Fica o convite para você que está em casa, ainda dá tempo de aproveitar. Nós estamos aqui no palco do Rincão e daqui a pouco vai ter o show com Gerados com Imaculadas e você fica convidado, tá? Eu volto por aí com você, Fernanda e Reinaldo. Obrigado, Idalina Miranda, aqui falando sobre esse grande acampamento que acontece no fim de semana. Muito obrigado, Idalina. Boa noite para você também. Olha, a espiritualidade cristã é um convite à integridade. Ser o mesmo na palavra e na ação. Quando há unidade entre o que se anuncia e o que se vive, o testemunho ganha força e credibilidade. Mais do que discursos elaborados, o mundo precisa de exemplos vivos, pessoas que façam da própria vida uma pregação silenciosa e verdadeira. Vejam só, estamos com 68% de nossa meta na campanha deste mês, o projeto Dai-me Almas. Seja sócio evangelizador, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. A reunião do Episcopado Brasileiro em Aparecida contou com bispos das mais variadas realidades.
Prelados de norte a sul do país, de diversas ordens e congregações religiosas, partilharam suas vivências, demonstrando uma igreja que expressa unidade em meio às diversidades. 373 bispos, 373 histórias. A Assembleia reúne em um único lugar diversas ordens e congregações religiosas. O capuchinho Dom Cláudio Norris Turm dá uma verdadeira aula sobre a sua ordem. É um dos ramos da primeira ordem franciscana. Temos os conventuais, os menores e os capuchinhos, todos inspirados na mesma regra de Francisco e tem cada uma a sua constituição. Nós, inclusive, na nossa reforma das constituições, pedimos o privilégio de sermos chamados não uma ordem clerical, mas uma ordem de irmãos. Sua história com São Francisco nasceu ainda na juventude. Da província do Rio Grande do Sul. E eles mandavam, às vezes, algum brinde, uma história de São Francisco, um livro, e eu li aquilo, eu gostei. Então dá para seguir Jesus desse jeito. E você já ouviu falar sobre os agostinianos recoletos? Dom Santiago Sánchez Sebastián explica pra gente. Nós tentamos naquele momento voltar à regra de Santo Agostinho radical, porque estávamos muito misturados com a vida pastoral e esquecimos o que era o fundamental, que era a vida comum, a vida contemplativa e desde aí, segundo o lema de Santo Agostinho, onde a igreja precisar. Vocação que nasce na simplicidade de uma pequena cidade do interior da Espanha. Em Santo Agostinho, Dom Santiago enxergou o caminho que o leva a Cristo. Em um Brasil continental, a Assembleia é oportunidade para bispos de diversas regiões do Brasil compartilharem suas realidades pastorais locais. Partilha que enriquece os debates e demonstra a unidade da Igreja em meio às diversidades. Dom Santiago vive todos os dias a missão de evangelizar no Brasil profundo. Sua prelazia no interior do Amazonas convive com desafios pastorais significativos. Temos 222 mil quilômetros quadrados de prelazia. Tudo dentro do mato, dentro da selva e o método de comunicação é o rio. Na outra ponta do país, Dom Jorge Pierozan encontra desafios parecidos, adaptados à realidade da região sul. No extremo, na divisa com o Uruguai, nós temos a Diocese de Rio Grande, com muita água, de um lado o Oceano Atlântico, do outro lado várias lagoas e no meio uma faixa de terra, então estreita faixa de terra, onde me faz demorar de uma ponta a outra da Diocese, demorar 7 horas para atravessar. Para ele, o bom humor é a chave da superação. Até mesmo o futebol é utilizado para evangelizar. As coroinhas foram na frente, logo atrás vieram os ministros e eu estava indo também com meu báculo, seguindo. Os meninos jogavam bola aí do lado, era um lugar aberto. O menino rolou a bola na minha direção e falou: chuta, bispo. Chuta, bispo. Eu chuta nada. Eu aqui mostrei para eles, devolvi, depois brinquei. Teve alguém que disse: é melhor fazer uma brincadeira com as crianças aqui assim do que 27 minutos de homilia. Em ano de Copa e na busca pelo Hexa, Dom Jorge deixa um recado para o técnico da seleção brasileira. Se o Ancelotti precisar arrumar o meio de campo, temos uma possibilidade. Um bispo, 90 quilos, mas ainda dominando a bola direitinho, tendo visão de jogo, fazer os lançamentos para o Vini Júnior ali. É um jogador caro, temos ali na nossa diocese. Eu não sei quem é, mas eu estou falando que existe um jogador lá. O encerramento da Assembleia Geral da CNBB nesta sexta-feira representa o fim da cobertura do encontro. O jornalismo Canção Nova abraçou a missão durante os 10 dias de atividades. Tá bom, foi um trabalho intenso, viu? Sempre com o objetivo de informar e evangelizar pela comunicação. Olá, Reinaldo. Olá, boa noite a você que está conosco e acompanha o Canção Nova Notícias. A Assembleia Geral dos Bispos de 2026 entrou para a história. No plenário foram aprovadas as diretrizes para a evangelização.
mensagens ao povo e à igreja foram enviadas. Decisões que envolvem diretamente dioceses e comunidades. E nós estivemos aqui, na Casa da Mãe, acompanhando cada momento. Foi um planejamento de mais ou menos 3 meses, uma equipe de 35 pessoas, né, com um envolvimento aí de produção de conteúdo, engenharia, operacional, técnica. Então foram várias pessoas, né? Esforço que valeu a pena. Idas e vindas para encontrar locais estratégicos, para registrar um marco no jornalismo eclesial, a cobertura dos trabalhos do maior episcopado do mundo. Toda a experiência edifica todos nós, né? Cada membro da equipe, todo mundo que está empenhado no trabalho para levar até a quem está em casa as informações da igreja, no Brasil, no mundo, enfim, principalmente do que está acontecendo aqui na terra da padroeira do Brasil, em Aparecida. É uma grata experiência, é verdade, mas o fato é que nós também somos uma das vozes da igreja, nos somamos à igreja para ajudar na evangelização do país. Foram 10 dias intensos e dinâmicos, sem deixar de lado a essência do carisma Canção Nova, a oração pelo êxito da missão de evangelizar. Agradeço demais a todos os envolvidos, parte técnica, iluminação, áudio, vídeo, toda a parte técnica assim, envolvida operacionalmente. Agradeço a cada um, também a todos os convidados, né, dessa cobertura que ficou maravilhosa. Graças a Deus a Canção Nova já tem uma experiência vasta, né, nesta cobertura especificamente. A gente trabalha para dar o melhor. O saldo ele vem como consequência, lógico, né? Mas a gente tem essa certeza, né, de que a gente deu o melhor. A expectativa é crescer. Com esta unidade móvel foi possível apresentar o Canção Nova Notícias direto de Aparecida, levando todas as informações do episcopado brasileiro. A cobertura da Assembleia Geral da CNBB só aconteceu graças à generosidade do sócio evangelizador do projeto Dai-me Almas. A gente dá o passo e Deus coloca o chão, como dizia o Padre Jonas, né? E o fato de estarmos usando a unidade móvel nova, todos os nossos equipamentos, uma equipe mais robusta para essa cobertura, né? Desde lá o primeiro dia, aliás, desde muito antes, né, dos preparativos da Assembleia. Então tudo isso foi proporcionado pelo sócio, né? Então é uma experiência, de fato, tocar na providência divina. A gente agradece demais nessa parceria que foi feita aqui com o Santuário, tanto a assessoria de imprensa quanto a parte de suporte técnico, elétrica e tudo mais. Isso, sem dúvida, sem essa parceria e sem esse suporte, a gente não teria como também realizar esse trabalho que foi feito aqui na cobertura. Fiquem ligados aí no jornalismo Canção Nova, que ainda vai ter muita coisa nova aí para esse ano ainda. E assim, entregando o melhor de nós para você que está em casa, nós encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você. A gente se vê na segunda-feira. Boa noite, abençoado fim de semana a você e sua família.